Salve, salve galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá então, retomando o conteúdo dessa semana, o módulo 3, que trabalhou sobre conceitos importantes para a história, certo? Nós vamos trabalhar 4 pontos interessantes, que são o que é sociedade, o que é cultura, o que é economia e o que é política, correto? O que é sociedade então? Sociedade é um conjunto de indivíduos que vivem de forma organizada, ou pelo menos deveriam viver, de forma organizada. São pessoas que compartilham os mesmos costumes e as mesmas regras, Costumes e regras. Fica esperto nessa palavra regra, Porque regra é de fundamental importância para que todos cumpram a regra do sinal vermelho, a regra da placa de pare, a regra de obedecer os professores, e por aí vai, beleza? Então, a sociedade precisa viver de forma organizada e ninguém é uma ilha onde cada um vive isolado, nós precisamos um do outro, Todas as profissões, o mecânico ele precisa do médico, o médico precisa do dentista, o dentista precisa de um outro profissional e por aí vai, uma coisa leva a outra. Isso é viver em sociedade, correto? A cultura, gente, essa palavra cultura, ela não é uma palavra complexa, mas ela é uma palavra que está sempre em voga, está sempre em moda. A palavra cultura vem do latim, que significa cultivar algo, certo? Você pega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os gaúchos, eles prezam muito pela sua cultura, A cultura do chimarrão, a cultura do vaneirão, da dança, é muito legal a cultura deles, A gente vai para o Nordeste, também tem a cultura do frevo. Nós aqui no Mato Grosso do Sul temos a cultura do tereré, mas não é só sobre isso que eu quero falar, sobre cultura, tá? A palavra cultura, ela engloba conhecimento, primeiro conhecimento, engloba hábitos e costumes, crenças, religião, crenças, aquilo que eu creio, artes, moral, e isso é que prevalece em uma sociedade, certo? Conhecimento. A questão da cultura não tem conhecimento maior. Ele gosta de ópera, então ele tem uma cultura mais elevada que a minha. Eu gosto de funk, então a minha cultura é menosprezada. Não é assim, certo? Cada um tem a sua cultura. Cada um tem os seus hábitos, os seus costumes, as suas crenças, a sua religião que deve ser respeitada, arte, moral, a questão da moral é muito importante, A gente fala, fulano tem um determinado conhecimento, ele tem um determinado costume, ele tem uma determinada crença, ele tem... Todos esses pontos devem ser respeitados na cultura. Então, a palavra cultura vai englobar tudo isso: conhecimento, moral, arte, hábito, costume, crença, certo? E hábitos alimentares também, Por que não? Por exemplo, na Índia, os indianos comem gafanhotos. É verdade. Em alguns países, eles comem carne de cachorro. Comem o cachorro, na verdade, É claro que eles comem cachorro para comer a carne. Alguns países eles têm a vaca como sagrado, então eles não comem carne de vaca porque é sagrado para eles, Então o rato, os animais são sagrados, então tem que ser respeitados todos esses costumes e essas crenças. A questão da economia, certo? A economia, o que é economia? Quando a gente fala economia, quando a mãe fala assim, tem que economizar, A mãe não fala isso. Então, economia é uma ciência que estuda ações do homem em relação às suas necessidades. Então, não é porque eu tenho um iPhone 7, 8, eu tenho uma necessidade de pegar um 10, Vou pegar um iPhone 10, X, sei lá, o último que saiu agora, Recursos materiais disponíveis. Tenho recursos materiais disponíveis para comprar esse iPhone? Então, fica aí a dica, certo? O que são, então, agentes econômicos? Seria empresas, governo e os bancos, certo? Todos eles são agentes econômicos. E por que
eles são importantes, professor? Porque todas as decisões que o governo tomar, que uma empresa tomar ou que um banco tomar, atinge nós, sociedade, pessoas, né, cidadãos. Então todas as decisões, o que o Estado tomar com relação a impostos, né, o Estado elabora, cria os impostos, então tudo isso tem a ver com a gente. Ah, professor, mas o meu pai é agricultor, ele não tem empresa, mas acaba de certa forma afetando as pessoas. Ah, professor, mas o meu pai não trabalha no banco, o que tem a ver o banco com a gente? Tem sim, né? Tem tudo a ver, certo? E para finalizar, política, certo? O que é política? A política estuda a atuação do governo dentro de um espaço público. Então a política, ela estuda a atuação do governo, como é que o governo trabalha, como é que o governo age, como é que o governo toma suas decisões. Então a política seria isso. Tem uma ideia muito legal que eu gosto de definir política, quando a gente que é pai e mãe sabe disso, certo? A gente faz política com os nossos filhos. Se você passar de ano, eu vou te dar isso. Se você tirar uma nota boa, eu vou te dar um prêmio. Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Então a gente faz isso, é política, sabia? É verdade, os políticos também fazem isso lá no Congresso, né? Essa troca de favores aí, tá? Então, e o Brasil é uma república presidencialista. Existem dois tipos de república que a gente viu lá atrás, ano passado, no 5º ano. A gente viu a república presidencialista e a república parlamentarista. O Brasil é uma república presidencialista, onde nós, através do voto cidadão, escolhemos o nosso presidente, certo? E para encerrar, o que é dinheiro? Professor, o que é dinheiro, né? Dinheiro é aquilo que você possui mediante os seus esforços. E tem gente que não quer ter dinheiro, mas não quer se esforçar, né? Então, o dinheiro hoje ele está mais em circulação. Até bem pouco tempo atrás, se vocês perguntarem para os avós de vocês, eles vão dizer, né? Como o dinheiro não circulava, havia muito escambo, troca. Então, eu tenho uma plantação de milho e de feijão, e o meu vizinho ele cria porco, cria galinha. Então eu vou pegar uma porção de milho, uma porção e vou lá e vou trocar com ele com uma galinha. Era comum naquela época fazer esse tipo de troca. Vou lá, vou pegar um porquinho, vou lá levar e vou trocar por milho, trocar por feijão, por mandioca. Era comum, né, essas trocas, mas hoje não se usa mais, né? Eu até citei esse exemplo. Eu não vou colocar uma galinha debaixo do braço e vou lá no mercado e vou dizer para o dono do mercado: olha, eu queria trocar isso aqui por um pacote de biscoito. Ele não vai rir de mim, é claro, ele vai ser educado, vai dizer: não é melhor você ir lá vender essa galinha, pegar o dinheiro e vir comprar o seu pacote de biscoito, né? Legal? Então seria basicamente isso, pessoal. A questão então do que é sociedade, o que é cultura, o que é economia e o que é política foi o que a gente trabalhou essa semana. Conceituar. O que é conceito? Né? É aquilo que eu penso a respeito de algo, né? Mas tem que tomar cuidado para não, né, pensar errado e conceituar alguma pessoa, porque daí nós não vamos ter um conceito, nós vamos ter pré-conceito. Valeu? Um abraço e até mais.